Olhos de Cigana. Oblíquo dissimular. Olá, meu nome é Julia. E o meu nome é Júlia, e a gente vai contar pra vocês as experiências mais incríveis que tivemos lendo Dom Casmurro. O romance realista Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis, foi publicado em 1899 pela Livraria Garnier. Machado é um dos escritores mais representativos que a gente tem na nossa literatura brasileira e com uma história de vida impressionante. Ele nasceu no Rio de Janeiro, veio de uma família muito pobre, seu pai inclusive era escravo, então ele não conseguiu ter acesso nem à escola, muito menos à universidade. Muito diferente da época, seus pais eram alfabetizados, então eles pegaram esse conhecimento e passaram para o filho. Machado aproveitou muito essa oportunidade, foi com força de vontade e conseguiu construir uma trajetória de 10 romances, 10 peças teatrais, 200 contos e mais de 600 crônicas para a gente conseguir aproveitar. E mesmo com toda essa dificuldade, Machado é reconhecido pela sua escrita marcante que a gente tem, né? Ele transforma a maioria dos seus livros, pega um contexto de ele estar mais velho e vai abordar um assunto de quando o personagem era mais novo. E muitas vezes ele faz essa transformação de idade em um parágrafo. Então, mesmo com toda a sua dificuldade de ensino, ele é simplesmente um dos melhores escritores que a gente tem. O livro aborda a história de um adulto chamado Dom Casmurro, que vai contar toda a sua trajetória de vida como Bentinho. Com esse objetivo, o narrador quer unir as duas pontas da vida, a do início e a do fim. Por conta de uma promessa de sua mãe, Bento é obrigado a ir para o seminário, mas isso deixa ele revoltado porque teria que deixar seu amor Capitolina. Mesmo brigando com todos os familiares, Bento acaba mesmo assim indo para o seminário, mas não antes de deixar um beijo em sua amada, Capitu. Bom, a história decorre, Bentinho conhece seu amigo no seminário chamado Escobar, e esse Escobar, anos depois, se casará com a amiga de Capitu. A história não fica assim mais de rosa não, viu gente? Bentinho começa a questionar todas as atitudes de Capitu, inclusive de que seu filho tem como pai Escobar seu amigo. E pra você saber se Bentinho está certo ou não, só lendo o livro. Com todo esse enredo, Dom Casmurro não podia ficar só nos livros, né? Em 2008, a Rede Globo produziu uma minissérie chamada Capitu, em que ela apresenta a história de uma maneira dramatúrgica. Essa produção é extremamente importante para que quem está assistindo consiga criar os personagens de uma maneira muito mais fácil na mente. E outro benefício de quem quiser assistir é que ela apresenta alguns momentos do livro que necessitam de muita interpretação, ela apresenta de uma forma bem explícita. A questão de, por exemplo, a Capitu sempre ser muito mais adulta do que o Bentinho é muito clara na série, principalmente porque a produção da minissérie utilizou atores que aparentam ter idades bem diferentes, mesmo representando personagens de uma mesma idade. E outro ponto que fica bem claro é todo o surto, toda a possível questão de transtorno psicológico que tem no Bentinho. Eles demonstram o personagem Dom Casmurro e Bentinho em um conflito muito forte, com a diferença de caracterização. Então, isso fica bem explícito e ajuda demais na conclusão de tudo que os leitores e os telespectadores possam ter do final da história. A importância de um livro como esse na sociedade é inquestionável. Sua denominação como um clássico e o requerimento em provas de extrema importância como os vestibulares mostram como a temática é presente até nos dias atuais. Dom Casmurro mostra toda uma situação de autossegurança feminina em que a Capitu está sempre muito forte no seu posicionamento de que ela não se importa com todos os surtos de ciúmes que o Bentinho tem e que ela está dormindo com a sua consciência limpa e ele que lute para todo o surto que ele tem das atitudes que provavelmente é da imaginação dele. Outro ponto muito importante hoje em dia e presente no livro é a questão do transtorno psicológico, que é bem nítido no Bentinho. É muito importante essa discussão, que hoje em dia a gente tem diversos problemas psicológicos sendo tratados de uma maneira bem mais séria e que desde aquela época também já era retratado, então por isso que permanece um livro desse. E outra temática que era um tabu muito forte antigamente, e hoje em dia ainda é um pouco, que é um pouquinho da desconstrução de um machismo, porque a gente nunca vai saber a verdadeira resposta da questão do Capitu trair ou não, pelo fato de que a gente só tem a visão do Bentinho. E se houvesse um livro da Capitu, a gente também não poderia afirmar, porque às vezes ela apresentaria o Bentinho de uma forma completamente diferente do que a gente tem. Então a resposta nunca seria certa. Mas a partir do momento em que a sociedade automaticamente, quando tem um problema entre homem e mulher, já a declara como errada, a gente já vê um problema
que precisa ser discutido. Então, desde aquela época, Machado já deixou ali um pouco no ar para o pessoal interpretar. A sociedade interpretou majoritariamente como que a Capitu traiu, e isso é um problema muito sério. Então, é de extrema importância esse livro para que a gente tenha uma discussão tão importante como essa. Então, denomina ele como um clássico. Bom, e depois de toda essa análise, a gente trouxe 2 clássicos de extrema importância social. Um deles é de Machado de Assis também, chamado de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele traz uma temática de hipocrisia e ironia muito forte, visto que Brás Cubas, que é um homem rico, ele não quer ter filhos e não tem. E o outro, ele é muito questionado se é um clássico ou não, que é Sobrevivendo ao Inferno dos Racionais, onde ele vai trazer uma realidade muito grande da opressão que os negros pobres sofrem na sociedade. Bom, eu acho que todo esse papo rendeu uma boa perspectiva para vocês de como a nossa literatura é muito rica em detalhes, em discussões e principalmente em emoção. Por isso eu agradeço muito vocês por terem assistido ao nosso vídeo. E a gente convida vocês para terem essa experiência incrível lendo Dom Casmurro. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários a resposta para se Capitu traiu ou não. Um beijo!